Gálatas capítulo 4, versículo 6. Fala pro seu irmão assim, se eu ficar meio esquisito, não liga não, tá? Espírito Santo, obrigado a sua glória. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. Ele clama, Abba, Pai. Você sente louvando o papai. Alguém está feliz aqui? Essa manhã eu estava vindo para cá. E de repente eu tive uma visitação de Deus dentro do carro. Eu ria, embriagava, ria. E naquela dimensão, olha os portais que se abrem no vinho novo. Cada embriagamento, cada tipo de derramar de unções, ela te abre o seu canal auditivo e visual. Você começa a ouvir. Se você dá lugar para a unção, vinho, você vai embriagando, daqui a pouco você começa a ouvir algo, ele fala com você. Estou te curando disso, estou te restaurando disso, estou fazendo isso em você. Aí você consegue explorar e receber ainda muito mais do que Deus está derramando para vocês. Deixa eu voltar um pouquinho a fita. Aí lá em casa, estava orando. Aí toda hora que eu entrava em espírito, eu via vocês embriagados do espírito. E eu estou querendo que hoje vai ser mais forte que ontem. Aí eu estou no carro lá e de repente, pá, começo a receber a revelação da palavra. E veio derramando vinho. E eu rindo, embriagado. Só não pude ministrar no bispo Douglas, que estava no volante. Mas eu fui tentado ministrar dele. Eu fui tentado olhar para ele, mas eu falei, não vou olhar para ele. Eu vou... Aí eu cada vez. Aí o senhor foi descendo. Ele falou para mim o que é hoje. Por isso que eu cheguei. Eu falei assim para ele, era para começar esse culto hoje 8 horas da manhã. Aí eu subi para cá para orar com vocês. Vamos nos derramar diante do Pai. Para te abrir um caminho, te mostrar um caminho para você. E o Senhor falou para mim assim, fale sobre a restauração do espírito de paternidade na minha igreja. Hoje eu não vou te pegar paternidade ministerial. Eu estou te falando da paternidade celestial. A melhor de todas. E o Senhor falou assim comigo, muito profundo mesmo. Ele falou assim, eu estou restaurando a pureza e a inocência do coração deles. E essa manhã eu vou derramar o meu espírito de paternidade sobre eles. Todas as manifestações da carne, ela simplesmente reflete a ausência do conhecimento de Deus, da paternidade de Deus. E hoje o Senhor falou algo bem claro para mim hoje, foi muito bom isso. Eu entendi algo em uma outra dimensão, quando Jesus fala em João capítulo 4, versículo 23. Coloca João 4, 23 para mim. Mas a hora está chegada, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para si. Ok. Então o Pai procura os verdadeiros adoradores. É isso que Deus está procurando em você. Adoração,
ela envolve tudo que nós falamos da nossa rendição e entrega do coração voluntária a Deus. Tem gente que canta muito, mas não adora pouco. Então nós não podemos confundir musicalização, cantar, com adoração. Adoração genuína e verdadeira é onde o coração reconhece a posição de Deus em sua vida. Se você não reconhece Deus em primeiro lugar na sua vida, você não é um verdadeiro adorador. Onde Deus ele não tem a primazia na sua vida, nas suas escolhas, nas suas decisões, Deus ele não é o seu pai ali. E o verdadeiro adorador, a adoração tem tudo a ver com o espírito de paternidade. Eu vou te mostrar na Bíblia. E são sentidos e revelações e percepções que você tem que pegar quando o Espírito está sendo derramado sobre isso. Vocês estão ouvindo o som aí? Pessoal, vocês têm que, acho que eu sou sonoplasta, né? Vocês têm que aumentar aqui para o pessoal ouvir. Ó. Eu estou ouvindo pelo retorno em cima. E aí, rapaz, deu certo aí. Meus filhos, muito cabeção, meu Deus do céu. É filhinhos, ainda bem que é filhinhos. Se não fosse. Então, escute muito bem. Agora melhorou. Oh. Eu ensino ele a ser sonoplasta. Eu falei, cara, vocês têm que aprender a ter ouvido. Você não ouve, meu filho. Poxa, pelo amor de Deus. Aí você quer trabalhar para a igreja ainda. Eu falei, meu Deus. É tão simples. É só prestar atenção nas coisas, detalhes. Amém, amém? Agora baixa o retorno um pouco em cima, para não dar microfonia. Agora escuta o que eu vou ensinar para você. Adoração, ela tem tudo a ver com o espírito de paternidade na sua vida. Você nunca será um verdadeiro adorador se você não conhecer e entender que você tem que buscar a paternidade de Deus no seu coração. A minha escapatória, o que me livrou de muitos males no meio da minha família e do lugar onde eu morava, foi que Deus começou a se revelar como meu pai. E aos 17 anos de idade, aonde eu ia nas igrejas, uma profecia começou a me acompanhar durante um ano, aos meus 17 anos de idade. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu cuido de você. Embora eu tinha pai, tinha mãe na terra. Mas eles não sabiam dar a verdadeira maternidade, a verdadeira paternidade. Por quê? Porque estava em processo de restauração também. Se fala que sabia, não sabia. Não sabe, não sabia. Hoje nós estamos aprendendo. Hoje o sentido original está sendo restaurado. Você, para ser mãe e ser pai, você não precisa corrigir seu filho com agressividade, com violência, para corrigir seu filho. Isso não pertence à paternidade. Você tem que corrigir com vara e com equilíbrio, não com ódio, não com raiva. Porque tudo que você erra nos princípios, onde você tem uma autoridade, isso vai voltar um dia contra você. E um dia seus filhos vão pagar algo contra você. Mesmo que eles não queiram, mesmo que eles não entendam. É porque você errou. Então você fundamentou teus filhos com a vara de uma forma errada. Não com a forma correta. Então isso voltou contra você depois no seu passado, no seu futuro. Então tudo que nós plantamos, tudo que nós edificamos errado, nós vamos colher na nossa vida. Mas podemos corrigir isso. Amém? Podemos corrigir isso na nossa vida. Então, escute o que eu vou dizer para você. Eu estou debaixo de uma revelação, de uma dimensão espiritual para falar isso com vocês. O Senhor falou claramente comigo, eu estou restaurando a inocência e a pureza no coração deles. E é através do espírito de paternidade que isso vem. O verdadeiro adorador, eu quero que você entenda que isso é uma dimensão na sua vida que você tem que conquistar, uma posição diante de Deus. Porque Ele está procurando isso em você. Então você tem que conquistar um direito, você tem que conquistar uma posição através de uma dedicação inteligente e consciente sua. Embora nós estamos buscando, temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, Deus não olha para isso. Ele olha para a sua perseverança e a sua determinação. Aí Ele pega aquilo que é incompleto, que é imperfeito, Ele pega a sua fraqueza e transforma em poder para você. Então tudo que eu me esforcei, mesmo quando eu não era perfeito, que errava muito no início do meu ministério, da minha vida,
o meu esforço, a minha dedicação e eu não parar, fez que Deus aperfeiçoasse a minha busca na presença dEle. Fala, Deus aperfeiçoará os meus caminhos. Então, Ele endireitará. A Bíblia diz que Ele endireitará as suas veredas. Então, mamãe, mesmo que você não goste, papai, mesmo que você não goste, mesmo que você não goste, essa é uma verdade que você tem que ouvir. Vocês, pais, têm que ouvir. Vocês têm que ouvir os seus filhos falar com vocês. Vocês não têm razão de tudo. Vocês têm que ouvir os seus filhos falar com vocês. Porque vocês erram, vocês pecam e vocês ferem. Então vocês precisam ouvir o coração deles para vocês curar eles. Para eles se curarem, vocês têm que ouvir eles. Então se você não ouvir, se você ficar numa posição de orgulho e achar que é pai e mãe que mandam em tudo, você não vai para lugar nenhum com isso. Você só vai perder com seus filhos. E outros, eles vão crescer, vão embora, vão nem lembrar de vocês, vão nem te abençoar financeiramente. Você vai ficar velho, ficar quieto lá dentro, vai precisar de um filho para te auxiliar, ele vai embora. Ele não vai lembrar de você. Então, pais, aprenda a honrar os seus filhos. A Bíblia diz isso, para honrar os filhos. E filhos, aprendam a honrar os seus pais. Para que haja uma ordem em vocês. Para que Satanás não destrua, não traga desequilíbrio na vida de vocês. Por isso que a Bíblia ensina, pais, não provoquei ira nos vossos filhos. Porque depois vocês vão colher a ira deles de volta contra vocês. Queira você ou não. Isso vai acontecer. Então meus pais colheram coisas em mim e dos meus irmãos por uma temporada na vida deles. Até que os filhos amadureceram e foram sendo curados e perdoando o pai. Então, de todos os lados, às vezes a gente fala muito dos filhos, mas se esquecemos de corrigir os pais nessa posição. Às vezes corrigir muitos filhos, obedecer ao pai, mas os pais têm que ouvir essa verdade, porque a Bíblia ensina vocês não provocar ira nos seus filhos, porque eles vão se irar contra vocês depois, eles vão guardar ódio no coração, eles não vão te obedecer depois, porque você maculou eles. Então você tem que corrigir, curar, dizer que ama seu filho. Você precisa falar com eles, eles precisam ouvir você falar, e você vai quebrantar os seus filhos. Agora, Jesus está falando um código, uma revelação, algo. Ele está chamando atenção em uma coisa ali. O Pai procura os verdadeiros adoradores, está à procura. Quando Adão ele pecou, ele se escondeu, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. E Deus chegou no jardim e foi em busca de Adão. E Deus chamou, Adão, cadê você? É isso que Jesus está falando. Jesus está em busca dos filhos de Adão que se perderam. O adorador que ele tinha, quando pecou, ele fugiu e se escondeu da presença de Deus. Então Deus está procurando você naquele lugar que você está escondido dele, para libertar o verdadeiro adorador das suas prisões. Então Jesus ele veio para buscar, resgatar os verdadeiros adoradores e trazer de volta para o Pai. Qual foi a maior missão de Jesus? Ele veio buscar de volta a ovelha perdida. Ele veio restituir vocês de volta à paternidade de Deus. Jesus, ele veio para glorificar totalmente o Pai com essa missão. Por isso que ele foi honrado acima de todos os nomes de tudo no céu e na terra. Porque ele entregou para o Pai aquilo que o Pai tinha perdido. Então Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Dos Adão que se esconderam quando pecaram. Então toda vez que você peca, que você se fere, que você foge da presença de Deus, lembre-se dessa palavra. Deus está me procurando. Eu tenho que permitir que Ele me encontre de novo. Ele nunca se esconde de você. Mas o tesouro dele, a intimidade, Ele espera que você procure ela. Porque o relacionamento, a comunhão com a paternidade, com a intimidade com Deus, ela depende do seu coração. Então Ele não vai revelar os tesouros dele para você se você também não o buscar. Ele te busca para te resgatar dos seus pecados e chamar você como família dele. Mas agora Ele espera que você busque Ele de volta, como o filho pródigo que foi embora, ele voltou a buscar o Pai de novo. Então você vê que o pai está esperando o filho na janela, observando de longe. E o filho volta para casa, buscar o pai de novo. Então, ao mesmo tempo que Deus está te procurando, Ele está esperando que você também procure Ele de volta. E eu vou te falar uma coisa, eu quero falar para todos aqui, até os que são mais usados têm unção. Cuidado. Para vocês não fugir de Deus, se esconder de Deus.
atrás das unções, através dos seus mantos. Satanás, ele estava numa dimensão, com toda a sua glória, ele fugiu de Deus. Ele se escondeu de Deus. Ele decidiu sair de Deus. Com todos os seus dons, com toda a sua glória, ele saiu de Deus. Então, quando você perde a consciência do primeiro amor, você vai perdendo o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus. Quando eu vim no caminho, o Senhor falou isso aqui para mim. Você me encontrou na sua juventude porque você me buscou com inocência. Você me encontrou porque você me buscou com pureza. E o Senhor falou assim para mim: estou renovando a inocência, a pureza sobre você e sobre a minha igreja. Estou te levando a um lugar mais profundo. Então houve um convite de Deus para mim. Pessoal aí daí em cima, aumenta as caixas debaixo da galeria que eles estão pedindo aqui para aumentar. Houve um convite de Deus para mim. Eu aceitei o convite dele. Ele está te convidando a você voltar. Voltar a um caminho que vocês têm que entender. Com todas as glórias que ele manifesta, todos os assentamentos de poder, de som dos reinos, não tem lugar maior de proteção, a não ser no lugar de comunhão e intimidade com Deus. Se você não se esconder nesse lugar, em Deus, você vai continuar se escondendo de Deus. Quando você passar suas tribulações, seus filhos, tudo que vir contra você, não se esconda de Deus, não vai, mas se esconda em Deus. Quando você cometer seu pior pecado, não oculte isso de Deus. Como você oculta de Deus seu pior pecado? Você fica se autoflagelando. Você fica se autocosmiserando. Isso tudo são camadas do seu orgulho para disfarçar o seu prazer pelo engano. Isso é chamado de remorso. Nós ficamos com remorso do que nós erramos. Aí nós se autoflagelamos, trazemos autocomiseração, nos batemos para nos punir. Mas não queremos ser corrigidos. Então você prefere se punir do que ser corrigido por Deus. Aí como é que você se pune? Você deixa de vir para o culto, para de falar com as pessoas, se tranca dentro do quarto, entra na depressão, permite a mentira da depressão tomar sua mente, permite as mentiras do diabo colocar em você. Isso aí você está se autopunindo, isso aí é a sua orfandade. É o espírito do engano. Amém? Isso é a sua orfandade. Aí daqui a pouco você procura algum motivo. Depois que passa o remorso, as pessoas procuram algum motivo para se justificar diante de Deus. Aí ela volta para a igreja. Ela volta, quer voltar para Deus, e ela volta assim, ó. Volta com o coração endurecido. Aí Deus vai quebrando a rejeição, quebrando, até ela se abrir de novo para a paternidade do Pai. Ela começa a se abrir de novo, quando a pessoa começa a se abrir de novo, aí começa a coisa a mudar de novo. Aí ela volta o coração para Deus. Agora eu vou te ensinar um mistério para você aqui agora. Se você perder o seu quebrantamento, você não pode continuar andando com a presença de Deus. Coloca o versículo em Isaías que diz: aquele que habita no alto sublime trono, um trono de querubins, mas também ele habita com aquele que é quebrantado e humilde de espírito, de coração. Ele habita com aquele que é quebrantado de coração. Agora escute o segredo para você. Se você perder o seu quebrantamento, você começa a perder gradativamente a sua consciência, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Eu orei hoje você me viu orar: Senhor, não tire de mim o quebrantamento. Porque toda área onde você não tem um quebrantamento, você tem um bloqueio e você não consegue enxergar uma verdade de si mesmo, você não enxerga Deus. Você não reconhece quem você é. Um dos princípios da adoração, ser um adorador, é que quando você está na verdadeira adoração, você consegue enxergar claramente quem você é. A verdadeira adoração, ela traz um reconhecimento de quem Deus é e um reconhecimento de quem você é. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele adorou a Deus, ele glorificou a Deus. Nesse exato momento, ele reconheceu o seu pecado.
Ele reconheceu o seu pecado, a sua iniquidade, onde ele estava. O que isso significa? Qual é o processo aqui dentro? É que todas as vezes que eu estou com o coração quebrantado, eu consigo enxergar claramente aonde eu preciso ainda continuar me edificando e me transformando. Não importa o grau de santidade que se alcança, há muito ainda para ser alcançado. A medida que você tem de Deus agora é a menor medida que Ele ainda tem para o seu futuro. A medida que eu alcancei hoje é uma medida transitória, porque existe uma plenitude maior no meu futuro. Se eu for orgulhoso e perder meu quebrantamento, eu não cresço além do que eu estou hoje. Vamos lá. Olha o que Deus fez com Elias, um grande homem de Deus. Ele abate os profetas de Baal, traz um reavivamento em Israel, recebe a ameaça de Jezabel e foge. De alguma maneira, Elias ficou contrariado com aquela carta. Porque para Elias pedir a morte dele, para Elias dizer que estava cansado, ele teve que fugir. Escute muito bem, vamos lá, olha para mim. Você acaba de ter uma grande vitória no reino do Espírito. Você acaba de ter uma vitória extraordinária diante da nação. Você derruba os profetas de Baal, Deus mostra que é o teu Deus, você mostra quem é Deus de verdade. E naquele mesmo momento que você está pegando o troféu, você recebe uma cartinha, um bilhetinho. E você passa uma vergonha diante de toda aquela multidão agora. Pô, você matou 400 homens, mais de 400 homens na faca, na espada, e está correndo de uma mulher. Você acaba de confrontar um dos maiores deuses do inferno, chamado Baal, e você está fugindo de uma mulher. Você imagina para Elias como esse homem não ficou contrariado? Cara, eu vou ter que calar minha boca de profeta e eu vou ter que fugir, meter o pé. Deus tratou no orgulho de Elias. Essa é a maneira que Deus trabalha num vaso. Ele te dá uma grande vitória, mas Ele vai mostrar para você que você não é o que você pensa que é. Porque se Ele não te quebranta, se Ele não te abate, você se engana com quem você é. Por toda a grande vitória que nós temos no reino do Espírito, o que nós alcançamos é porque é a natureza dele em nós. Mas a carne, ela não pode usurpar esse lugar de vitória. O lugar dela é de morte. Carne não tem lugar de vitória em nossa vida. A carne não tem um troféu na nossa vida. O que tem troféu na nossa vida é o Senhor, é o Espírito. Então, como é que você cai rápido e apanha de Deus rápido? É onde a sua carne quer pegar o troféu da vitória. Então, toda área onde você se gloria e se exalta na sua inteligência, sua sabedoria, aí você vai e toma uma varada. Aí Deus te disciplina. Porque carne, ela não herda reino. Não é a carne e o sangue que é do reino. Essa carne aqui, ela está em processo de mortificação e morte contínua. Até que um dia ela volta o pó e vai voltar com a plena natureza da glória de Deus. Mas enquanto você está nesse corpo, você não tem o que se gloriar. Paulo diz, porque Deus colocou a essência, a glória dele em vasos de barro para que nós não venhamos nos gloriar. 2 Coríntios capítulo 5. Para que nós não nos gloriemos. E ele também fala de si mesmo. Ele falando dele, de Timóteo, para que nós nos gloriemos. Mas depois ele fala de si mesmo, fala assim, ó, para que eu também não me exaltasse. Para que eu não viesse me exaltar, me ficou um espinho na minha carne para mostrar que eu não sou aquilo que eu pensava que eu era. Agora presta atenção no Elias. Eu vou te ensinar o segredo do quebrantamento, algo do quebrantamento. Aí Deus leva Elias, permite Elias ir lá para o deserto, manda ele para o deserto. Aí chega naquele lugar, ele está cansado, ele está emocionalmente esgotado, ele está contrariado. Por que ele está contrariado? Por causa da expressão da palavra dele, é só você analisar. Basta.
Só fala basta quem está contrariado. Quem chegou no seu limite. É verdade ou não é? Basta, não aguento mais situação. Aí Elias, contrariado, exausto, cansado, faz a oração do crente melancólico. Basta, me mata. Não quero mais viver. Então, se ele quisesse morrer, ficava lá para Jezabel matar ele, pô. Aí Deus fala, calma aí, eu vou te pegar, tadinho dele. Elias come um pãozinho, bebe uma aguinha, eu vou pegar você. Porque se Deus fosse muito sincero com Elias ali direto ali, Deus não... Elias, tadinho. Ele estava num momento mal. Quando você está nas suas melancolias, Deus não é muito sincero com você. Ele não quer falar muita coisa com você ainda. Ele prefere não falar muito. Para não te matar mais, não te esmagar. Aí ele te dá uma aguinha para beber, te dá um pãozinho para beber. Calma, meu filho, ele te dá um consolo para você. Aí ele fala assim, agora eu vou te pegar. Aí te envia você para um deserto. Peraí, eu vou te quebrantar com a viagem. Vou te quebrantar na tua carne agora. Aí Deus envia Elias 40 dias para o deserto. Para poder atingir o ponto de quebrantamento de Elias. Todos nós temos um ponto de quebrantamento. Tem gente que é dura, varão. Tem gente que é duro pra caramba. Difícil que não quebra. Oh, parece uma rocha. Mas Deus vai quebrando. Até atingir o ponto de quebrantamento. Aí quando ele atinge o seu ponto de quebrantamento, você fala, Deus, cansei de ser o que eu sou, cansei de lutar contra ti. E de fato a alma, o velho homem é assim, é marrento. Porque Jesus disse, quando um homem forte guarda a casa, ele se acha dono de tudo, ele protege, até que chega alguém que é mais forte. Então a sua alma, ela tem essa mania de achar que é muito forte. É o seu velho homem, tu fica na tua razão. A gente fica no orgulho. E fica mesmo, e não percebe. Aí tem que chegar aquele que é mais forte e amanetar o velho homem em você. Aí ele começa a te quebrar, te quebrantar. E porque ele tem que te quebrar, para te quebrantar. Então, às vezes, na vida, somos quebrados um pouco para nos quebrantar, para voltar à verdadeira consciência do Espírito. Porque ele não quer te perder. Aonde o homem perde o quebrantamento, ele perde a consciência da dependência de Deus. Então, se tem um segredo que você vai manter no teu coração e orar a Deus por isso, eu vou te ensinar um negócio, que eu oro isso aqui. Senhor, aumente o meu quebrantamento. Pegou? Isso é um mistério, barão. Eu falo assim, aumente o meu quebrantamento, porque, cara, aonde você perde o quebrantamento, tu apanha. Aí Deus começa a te quebrar. Se você não quebranta, Deus te quebra. E por que te quebra? Porque você é fujão. É fujão. Você recebe muitas coisas, você recebe dom, você recebe conhecimento, você acha que conhece a Deus, que sabe alguma coisa de Deus. Você não sabe nada. Com todo o conhecimento que eu tenho de quem Ele é, só é validado na dependência. Onde eu perco dependência, eu perco o verdadeiro conhecimento. Por isso que entre a experiência e a dependência, se apoia na dependência. Para que a experiência seja válida. Então tem muita gente em cima do púlpito experiente. Tem muitos pregadores experientes na pregação. Mas perder dependência, vazios de Deus. E tem muita experiência, viveu muitas coisas, mas com Deus não é o muito que você viveu, é onde você vive. Aonde você continua vivendo? Eu continuo vivendo lá naquele lugarzinho que eu encontrei. Porque eu sou louco, varão. Eu lembro acho que foi em 2023, Deus me quebrou em 2023. Aí eu passei um processo e falei, cara, o que está acontecendo na minha vida? O que Deus está fazendo com a minha vida? Aí Deus falou assim, eu estou quebrando você. Até que no fim falou para mim, estou quebrando teu orgulho. Eu lembro até um dia que eu fiz uma história assim, cara, deixou um tipo de humildade, um negócio em mim. Eu estava num lugar bem distante. Estava sozinho com o carro. Estava até o carro do pastor Jades, do bicho Jades. Aí Deus me visitou. Lá no buraco de onde eu estava muito longe. Não sei nem sei o lugar onde eu estava. Aí Deus me pegou lá. Aí desceu sobre mim a humildade. Aí Ele falou comigo, eu estou
quebrando você. Estou te dando humildade. E eu chorava. Meu Deus, não era humilde não? Eu falei, não era humilde não. Você só era um pouquinho. A gente, rapaz, se Deus não quebra você, você não se quebranta. Mas depois que você pegou a chave do quebrantamento, não perca ela, não. Deus vai falar com você alguns sussurros assim, ó. Ele vai te dar uns toques em você. Ele já te quebrou várias vezes na vida. Ele não quer ficar te quebrando a vida inteira. Ele não tem prazer nisso. Ele não tem prazer na sua dor, ele tem prazer no seu aprendizado no processo. Ele não tem prazer na sua perda, porque Deus, em alguns momentos, ele remove temporariamente certos acessos de bênçãos, seja espirituais, riqueza financeira, terrena, pessoas na sua vida, ele remove até te transformar, de quebrantar você de novo, para te recolocar de volta na posição. Todos vocês aqui têm o mesmo processo, independente da dimensão que você vive. É igual para todo mundo. Então, passei muitos momentos na minha vida que Deus me removia temporariamente certas dimensões do espírito que eu estava em acessos. Ele mandava voltar para trás. Me espere aqui. Eu via claramente mesmo no espírito. Eu vi os degraus da glória. Fala, volte 2 degraus para trás. Eu falei, não vou. Eu falei assim, volta, rapaz. Eu falei, não. Você vai voltar, não? Aí Deus me quebrava. E permitiu passar várias aflições. Aí depois que eu passar o processo, ele vinha falar comigo. Os anjos apareciam para mim. Você viu? Quando eu falo para você, volta um degrau para trás. Me ouça. Falei, perdão, pai. Estou te ensinando. Para você não cair com aquilo que eu vou te dar lá na frente. Porque se o vaso não estiver um vaso de quebrantamento, o vaso usurpa a glória. Usurpa o que recebe. E Deus não tem prazer em perder um filho. Até os mais orgulhosos são preciosos para Ele. Ele ama. Então Ele tem que quebrar. Então eu vou dizer uma coisa para você. Se você não aprendeu a humildade, o coração, a dependência, o espírito de paternidade em você, se você não pegou ainda o processo, se você não avançou nisso em você, no seu coração, se você ainda continua julgando as pessoas, se você ainda continua guardando mágoa do seu pai e sua mãe, se você está aí nisso, você vai ficar na dimensão da prosperidade que você está. Você não cresce mais. Deus não pode colocar o mais em você. Você luta pelo mais, mas Deus está lutando por mais de você, você quer mais dele, mas Ele está lutando por mais de você primeiro. O segredo, eu quero que você entenda, existe um lugar em Deus na sua vida que tudo está feito, que você tem que entrar ali. Mas para você entrar ali, você tem que alcançar aquilo que eu chamo das profundezas do coração de Deus, chamado intimidade com Deus. Onde você vê e você é visto. Onde você tira o véu do rosto. Você permite Ele te tratar, permite Ele te quebrantar e você começa a reconhecer quem você é. Deus tirou muitos véus da minha carne, do meu rosto, até que eu tivesse essa clareza. Eu tinha até bloqueio, às vezes, de dar um beijo na minha mãe. Até que Deus foi tirando meus véus, das minhas durezas, minhas amarguras com meus pais. Ele foi me transformando durante anos de processo para chegar onde eu estou. Você entende isso? Então, toda área onde você fica guardando o homem forte, Deus vai ter que vir como mais forte, como mais valente. Então, o Espírito Santo, ele pega a armadura dele e fala, vou te quebrar. Para te libertar, ele tem que te quebrar você. Ele tem que derrubar teu homem valente. São dimensões da alma onde você quer se guardar como guardião de si mesmo. Ali, onde estão as obras da carne, chamada idolatria, feitiçaria, onde você se idolatra. Onde você é o dono da razão. Ali o conhecimento do bem e do mal está codificado em você ainda. Então você é o dono do conhecimento do bem e do mal. Você quer ser como Deus. Então ainda somos donos da nossa própria razão e da nossa própria vida. Mas aonde você vai abrindo mão do orgulho, onde você vai se render no espírito de paternidade, Deus ele começa a restaurar essas vertentes em você. Elas são muito finas, às vezes você não percebe. Às vezes você não percebe. Mas ele vai fazendo você enxergar, porque ele vai te quebrantando. Então escute muito bem, vou repetir o processo de novo. Ou somos quebrantados, ou seremos quebrados. E tudo quando Deus... E depois que você passa, você aprende, amadurece no processo, você entende como é que o reino funciona, e esse é um processo que Deus sempre vem fazer a poda em você.
Então você dá um fruto, aí te poda. Eu dei um fruto grande, eu senti, quando cheguei no Rio, Deus me poldando. Eu senti ele tratando algo em mim. Então ele me deu visões. Quando ele me deu visão, o que eu faço? Eu sou bem rápido. Eu vi algo, eu pego um detalhe. Eu quero que você seja assim, assim aqui, detalhes. Eu quero te ajustar. Então eu vejo ele falando comigo. Eu rapidamente faço o quê? Me quebranto, me humilho. Eu começo a reconhecer. Aí você tem que quebrantar, se humilhar, quebrantar, mas você tem que aprender a entender que só funciona se você reconhecer. Então, como você reconhece aquilo que você se quebrantou? A ação e a percepção tem que mudar de si. Ouviu o que eu estou te ensinando? Isso aqui é um segredo. Se você pegar, é isso que te mantém. É isso que te eleva. Então, vasos de Deus, escute o que eu vou falar para vocês. Você se enche, Deus faz coisas fortes. Mas quando você sente, Ele está mostrando para você, você está sendo corrigido. Às vezes, Deus está te corrigindo através de um homem. E se você não ouvir essa pessoa, você está passando por reprovação no reino. Às vezes, a sua esposa vai te falar uma verdade. Às vezes, o teu bispo da igreja, alguém que está em um lugar com Deus, que está te enxergando você, que você não está vendo aquilo ali, mas aquela pessoa está em um lugar que ela está vendo aquilo ali por você. Então Deus tem as suas maneiras de se comunicar com você para te quebrantar, para você reconhecer e entrar no quebrantamento. Para que você não passe o processo que Ele não quer que você passe. Então Deus leva Elias para o deserto durante 40 dias de caminhada para quebrantar o velho homem de Elias. Você tem que entender que o livro de Tiago, capítulo 5, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós somos. Ele era carne igual eu e você. Com toda a glória que ele tinha, ele era humano. Então ele pediu a morte no momento de cansaço. Às vezes você faz orações insensatas no momento do seu desgaste, quando você está contrariado, quando nós estamos no orgulho, quando nós estamos ofendidos com as pessoas, quando nós estamos acreditados dos homens, fazemos orações ilegais. Bom que Deus não ouve isso aí. Amém? Então já pensou Deus responder isso para Elias? Elias, pô, você quer morrer porque você não ficou lá para Jezabel passar a espada em você também? Mas Deus não é homem. Deus não é homem. Ele não pensa como você. Ele não reage à sua incredulidade, ao seu orgulho. Ele não luta no campo das suas emoções. Ele entra para te libertar das suas emoções. Ele não fica discutindo com você ali. Isso não é Deus. Deus não precisa disso. Ele é Deus. Ele olha para o mais íntimo do coração do homem, ele enxerga o que o homem mesmo não enxerga. Aí Deus fala assim, Elias, vou fazer você enxergar de novo, direito. Aí quando Elias chega lá no lugar onde ele ouviu para ir para o deserto, aí Deus pergunta para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo? Aí Deus pergunta, o que você está fazendo com você? Por que você está desse jeito? Ele fala, volta para o caminho de onde você veio, volta de volta para o quebrantamento, para a humildade. Para de querer que se matar, para que eu vou me matar. Você precisa se amar mais, deixar que Deus mostre o amor dele por você. Então tem muitas pessoas aqui que têm esses sintomas, às vezes que você quer morrer, você quer tirar a sua vida. Isso é a sua maneira de ficar chamando a atenção das pessoas. Você quer chamar a atenção porque você se sente que você não está sendo amado o suficiente. Há muitos aqui também que descontam seus problemas em alguma pessoa. Eu era assim. Tinha muitos problemas, às vezes, que eu descontava. Eu falava, é culpa da minha mãe, é culpa da minha... Não. Quando Deus foi me curando, eu comecei a não transferir culpa para as pessoas. Porque você não quer aceitar esse orgulho. Não transfira a culpa para as pessoas. O espírito de orfandade faz você sempre achar um culpado e nunca reconhecer que você governa a sua vida. Na guerra de um casamento, numa briga, discussões de marido e mulher, você não ganha nada, cada um com a sua razão. Vocês podem ficar horas discutindo, dia discutindo, porque cada um tem a sua razão. Isso não muda. O que muda é quando as nossas ações elas nos levam ao ponto de quebrantamento. Vamos jejuar, vamos orar por isso. Você vê o quanto o coração do homem é mau.
O casamento, eu digo que é uma das maiores libertações que o homem pode receber na Terra. É o casamento. Porque o homem, fala a verdade, quem é casado, o homem não se conhece até que ele casa. Por quê? Porque é uma só carne. Você começa a ver um espelho de você que você não via. Porque a pessoa que está do seu lado, ela provoca isso. É verdade, provoca mesmo. Porque não tem ninguém que te conheça melhor do que a tua esposa. Nem a sua mãe e seu pai te conhecem tão bem como a sua esposa. Porque ela é uma só carne com você. Tua mãe não é uma só carne com você. Porque você fala do jeito com a sua esposa que você não fala com sua mãe. Você nem é louco de falar. Tua mãe te quebra. Então a tua mulher conhece coisa de você que tua mãe não conhece. Porque a tua mulher conhece sua intimidade, conhece a sua área sexual. Conhece suas fraquezas, coisas que sua mãe não conhece. Então é uma só carne. Você tem que entender que Deus está restaurando em tudo a sua paternidade, até no nosso casamento. Então, quando nós paramos de tentar discutir, entrar no campo da razão, ficar brigando com Deus ali, com o nosso cônjuge ali, com os filhos ali, e você vai para o campo do quebrantamento, as coisas mudam mais rápido. Eu descobri uma coisa, um processo assim, que isso aqui é bacana. Isso aqui, eu quero que vocês percebam isso aqui na vida de vocês. Aproveitar que o Espírito de revelação e sabedoria está falando. Quando você começa a se irritar com seu esposo ou com a sua esposa, você fica muito irritado, incomodado com as ações da pessoa. A pessoa não faz nada demais, mas tu fica irritado. Quem passa por isso? Eu passo. Eu tenho que levantar a mão, porque senão o povo não levanta. Não tem aquele momento que você fica implicante? Fica ou não fica? Fica ou não fica? Não, fala a verdade, reconhece. Vocês são humildes. Os casados aqui, tem um momento que você fica implicante ou não fica? Às vezes é o marido implicante com a mulher, às vezes a mulher fica implicante com o marido. Aí você procura, cara, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? E às vezes a mulher, quando quer fazer implicância com o marido, ela até tem que ignorar ele assim, ficar assim quieta. E o homem não gosta de ser ignorado, tá? A mulher sabe dizer, o homem não gosta de ser ignorado. Mas a mulher também não. A mulher se faz isso durante porque o homem não gosta. Mas, quando o homem faz com a mulher, varão. Só que a mulher é tinhosa. Acho que a mulher é muito mais maligna do que o homem. Desculpe, porque. Quem pecou primeiro foi vocês, mulher. Não a gente paga o preço por causa de vocês. Ah, Adão não estava com Eva, Adão era para guardar. O homem estava lá capinando, trabalhando. O homem trabalha. Deus deu o jardim para ele trabalhar. E você fala que ele tinha que estar cuidando dela todo o tempo. Não. Ele estava cuidando do jardim. Ele estava no jardim. Só que ele estava do outro lado e a mulher estava lá sozinha. Mas eu estou falando sério. Mulher é um negócio sério. Mas, olha aí, você fica implicante, é verdade ou não é? Tudo te incomoda no marido, tudo te incomoda na mulher. Às vezes você passa por essa fase, não passa? Aí, só que tu não percebeu o que é isso. Eu descobri o que é isso. É Deus querendo pegar você mesmo, o implicante. É o seu orgulho. É a sua dureza. É a sua raiz de iniquidade. Estou falando sério. É os seus negócios lá esquisitos que você tem. E eu estou falando seríssimo contigo. Porque Deus quer te libertar disso. Aí você não ganha nada ficar implicando. Depois quem tá se humilhando é você. Porque você tem que pedir perdão depois. Você está pecando. É verdade, está pecando sem motivo. É ou não é? É. Tu procura motivo para implicar com a pessoa. Pera de ser implicante, meu Deus do céu. Mas é verdade. Isso são fortalezas que nós estamos quebrando. Porque às vezes tem alguma coisa que você não está satisfeito com você mesmo.
E na maioria das vezes, quando você não está satisfeito com a sua comunhão com Deus, você não está satisfeito com suas finanças, as coisas não estão dando certo para você, aí você procura descontar na Eva. E às vezes a Eva no Adão. Aí ficam culpando pro outro. Foi ela, foi ele, foi ela, foi ele. É verdade ou não é? Então Deus culpou, o Adão culpou a mulher. E a mulher culpou a cobra. Mas Deus responsabilizou os três. Vem cá, seus três sem vergonha, vem cá. Tudo criação minha aqui, ó. Vem cá. Pá, pá, cada um tem que dar uma varada em cada um deles. Então, o que significa isso? Por mais que você tenha razão, sempre tem que ter um quebrantamento, porque todos os três tomou varada. Tá? Todos os três errados. Então, escute, o quebrantamento é a chave da comunhão e da tua bênção. É quebrantamento. Então, você tem um ponto de quebrantamento mais profundo. E às vezes Deus quer tocar nesse ponto mais profundo, porque ali está a sua pureza. O quebrantamento, ele é guardião, escute o que eu vou te falar, da dimensão da pureza. Da dimensão da inocência. Porque toda hora que você quebranta, você volta a ser puro e você volta para a inocência. Agora, a pureza e a inocência, quando ela está operando em você, eu te abri alguns versículos muito bons na Bíblia agora. A pureza e a inocência, quando ela está trabalhando em você, ela está garantindo o seu lugar de acesso à intimidade com Deus. A palavra de Deus diz bem claro que os puros de coração, em Mateus 4, os puros de coração, Mateus 5, verão a Deus. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a... Então, qual a chave que Deus falou para mim, vindo para cá? Pureza. Para você ver, enxergar, ter clareza. A santidade, ela é um fruto do resultado da sua pureza, do seu compromisso com a pureza. Então, todo lugar que você busca estar sendo puro com Deus, com as pessoas, a santidade de Deus vai sendo revelada na tua vida. Ou seja, é a formação daquela pureza, é a formação do caráter de Deus em você. Quem está comigo fala glória a Jesus. Salmo 51:10, assim, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. Um coração puro. Para você ter um espírito equilibrado, inabalado, firme, você tem que ter um coração puro. E o que é a pureza? Pureza é quando você quer falar algo e você sabe que você não pode mais falar e você aprende a se controlar. Ela traz domínio sobre as suas emoções, seus impulsos. Domínio próprio é pureza. Longanimidade é pureza. Benignidade é pureza. Tudo isso é pureza. Os frutos do Espírito é pureza. Acabou. Então, o que é pureza? É literalmente onde o Espírito de Deus te convenceu, onde você não vive mais para si, onde você permite que Ele direcione o seu senso de discernimento, a sabedoria, está governando a sua vida. Não é só ser livre das suas intenções pessoais, não. É muito mais do que isso, a pureza. A pureza remove a idolatria de você, chamada a obra da carne, idolatria. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Idolatria. A primeira obra da carne que ele coloca ali. Ó. Volta o versículo 18. Não, tá certo, ali mesmo. Avança agora, então tá certo. Primeiro, segundo, terceiro. Idolatria e feitiçaria. Acho que é a terceira que entra. São obras da carne. Ok? Então, a idolatria é o que te afasta da comunhão, que te impede você de um relacionamento com a pureza. Fala, para mim receber o espírito de paternidade, eu preciso ter um coração puro e me enxergar como filha de Deus. Você tem que se aceitar. Escute, já vou encerrar. Eu preciso ministrar sobre... Há muita glória aqui nesse lugar. Você precisa
Reconhecer a pureza. Vou te falar um pouco sobre pureza para você. Posso falar? Ok. A minha maior conquista que eu tive na minha vida foi aquela que eu conquistei o coração de Deus. Antes de conquistar as coisas, eu conquistei o coração de Deus. Para que as coisas não me conquistassem. A pureza, ela literalmente, que eu vou te falar aqui agora, ela coloca Deus no centro da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações, das suas intenções e das suas motivações. Puro de coração com Deus é aquele que é verdadeiro. Esse é o verdadeiro adorador. É isso que provoca a verdade, a justiça e a retidão em você. Então, o que é buscar pureza? É ser claro. É ser verdadeiro. É ser honesto com você. É o autorreconhecimento. Paulo disse, se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Nós temos que julgar a nós mesmos. Tem mais coisas que Deus vai nos revelar aqui. Posso continuar? Então, pureza é você ter tudo como se você não tivesse nada. É não ser governado nem pela sua carne, nem pela sua razão, nem pelas coisas desse mundo, nem pelo materialismo. Pureza te levará ao conhecimento do temor a Deus. Falar pureza me revela o conhecimento do temor de Deus. O maior temor de uma pessoa que é pura é perder a pureza. O meu maior temor é perder a pureza e a inocência de coração. A inocência, ela faz você enxergar a grandeza sem usurpar a autoridade de quem ela é, de quem ela pertence. A inocência, ela mesmo que você cresça, você adquire qualquer coisa, você pode crescer seu status, você pode ser o que for na vida. Ela te mantém você dentro da dimensão do reconhecimento. Te mantém você dentro da dimensão da dependência de Deus. Fala, inocência é uma decisão do meu coração, da forma que eu enxergo a vida. Então, a inocência é uma forma que você, é uma lente do seu coração pela qual você decide enxergar as pessoas e o mundo. A inocência, sem ela, você não pode ver a Deus. Você não pode enxergar, não pode ter comunhão com Deus. Porque se nós não formos como criancinhas, abandonar o centro da nossa razão, do nosso orgulho, nós não podemos tomar posse da inocência. Pureza e inocência têm a sua pequena diferença. Fala, a inocência é o que eu sou, fala, o que eu me torno. Fala, pureza tem a ver com o que eu faço. Então, a pureza mantém a inocência. Se você perde de um lado ou perde de outro, os dois são danificados. Mas a pureza, o estado de purificai-vos, purificai-vos. Você não tem como ser inocentai-vos, seja inocente. Não, você não tem verbo para isso. Mas você coloca verbo em cima da pureza. Purificai-vos. Eu me purifico, vós vos purificai. Eles se purificam. É verbo. Mas inocência é um estado. É um sujeito. A inocência em você tem que se tornar uma pessoa. Não um verbo na tua vida. É uma pessoa. É quem você se torna. Você se torna inocente. Quem está comigo está com a glória de Jesus. Fala, a inocência é um estado que eu me torno. Fala, a pureza é o que eu escolho fazer. Fala, a pureza é o que eu escolho sobre as minhas ações, para que eu mantenha a minha inocência. Então, agir com pureza me mantém inocência.
Então, as minhas ações, as minhas escolhas, elas têm que ser puras, para que eu não perca a minha inocência. Eu quero que você ressalte um pouco no seu coração o que eu estou te falando aqui agora. O homem que entra na vida de Deus, ele entra no coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que torna um homem segundo o coração de Deus? Era a inocência que Davi tinha. Era a vida de pureza que ele tinha. Isso atrai o coração de Deus. Faz você prescrutar o coração de Deus e trazer os planos deles para a terra. Deus, ele pediu algo para Salomão, Deus pediu algo para Moisés, mas para Davi Deus não pediu nada ali, para fazer nada para ele. Mas Davi criou uma tenda e estabeleceu um tabernáculo de adoração para Deus. E é porque ele acessou as profundezas do coração de Deus. Ele descobriu qual era o desejo verdadeiro do coração de Deus para a nação de Israel. Uma nação de adoradores. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aí? Então, resumindo para você, pureza é você acordar de manhã e a primeira coisa que você pensa é falar com Deus. A pureza te leva a sua carne querer falar as coisas, mas você se cala. A pureza, ela é uma guardiã na sua vida, para te proteger da sua carne, das obras da sua carne, das movimentações da tua carne. Você escolhe ser puro no momento de uma guerra. Você escolhe ser puro no momento de uma discussão. Você escolhe manter seus lados, conservar sua pureza e não sujar sua mão com aquilo que é ilícito. Quem está comigo fala glória a Jesus. Agora eu quero falar para vocês resumidamente. Pureza, inocência e adoração. Romanos 5,5 é a confiança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos outorgou. Adoração é uma prioridade de vida. É a sua verdadeira entrega do coração. O serviço vem em segundo lugar. Quando a adoração é substituída pelo serviço, se torna uma idolatria na sua vida. Se torna uma obra sua, não de Deus. A sua maior obra para com Deus é a entrega da sua vida, do seu corpo, do seu ser. O serviço a Deus. Ele tem que nascer da minha comunhão com Deus. Do meu relacionamento de paternidade. Não tente fazer coisas para Deus enquanto você não permitir Ele fazer coisas em você primeiro. Eu permiti anos ficar com Deus e Deus fazendo em mim, para depois pensar em fazer para Deus. Quando o serviço ele vem do coração, da adoração, do valor correto, por meio do reconhecimento do que Ele é, do que Ele fez por você, então o meu serviço é uma gratidão. O serviço se torna um reconhecimento por causa da sua comunhão. Agora, se você perder comunhão por meio de adoração, o seu serviço se torna uma obra da sua carne. O ativismo religioso, ele é oposto ao espírito de adoração na igreja. Quando pensamos muito nas ordens, o que tem que fazer para as pessoas, o que nós temos que fazer para o culto, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, e se esquecemos de deixar Deus fazer e trabalhar, nós substituímos. Colocamos o serviço em primeiro lugar e a adoração em último lugar. Mas, na verdade, não existe adoração onde ela não é em primeiro lugar. Não existe. Não existe. O que está acontecendo tem matado a comunhão da igreja, de muitos ministérios em relação a servir a Deus, é porque eles abandonaram o lugar puro de adoração, pureza. Eles estão buscando contratação para músicos em cima do altar. Eles estão buscando investimento para colocar as melhores câmeras na igreja, as luzes, para atrair pessoas para dentro da igreja. Tudo isso aqui Deus me deu tempo a tempo aquilo que eu estava preparado para receber. Eu não me preocupei. Nós fomos passando aqui dentro uma fase. E o nosso altar foi sendo construído. Quem lembra do primeiro altar da igreja aqui do Rio de Janeiro? Você expandiu o tamanho do altar, porque o nosso altar aqui dentro expandiu para Deus. A minha prosperidade externa, ela é resultado da minha prosperidade interna. Então, o quanto eu cresci dentro de mim, na minha dimensão com Deus, eu cresço fora do meu ministério, na minha vida. O segredo é este. Mas as pessoas estão usando o ministério para trazer crescimento terreno para elas. Mas elas estão pequenas. São desprovidas de Deus por dentro.
Mas os verdadeiros sabem muito bem o que eu estou falando, os verdadeiros ministérios. Nós nunca conquistamos algo fora do tempo, para que nós não sejamos enredados pelo engano das coisas. Então Deus te amadurece na dimensão da adoração com Ele. Você é um verdadeiro adorador. O que é um verdadeiro adorador? Aquele que sabe a sua posição diante de Deus e a posição de Deus na sua vida. Fala, Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Então, adoração é reconhecimento, adoração é honra, adoração é permissão, adoração é obediência, adoração é o serviço puro, adoração envolve toda uma vida de sacrifício para Deus. Fala, é o sacrifício da minha vida para Deus. Fala, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Então, a adoração é contemplação, onde as nossas ações se tornam originais. Fala, o que eu adoro e o que eu encontro em Deus. Isso modifica as suas ações e o seu comportamento. Se a minha adoração é falsa, as minhas ações não mudam. Elas continuam sendo falsas. Se a minha adoração a Deus ela é verdadeira, eu vou mudar. Eu vou ter que mudar. Eu sou obrigado a mudar. Você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade e não ser transformado pelo espírito e pela verdade. Não tem como. Então, o que envolve o espírito de paternidade na sua vida? Ele vai restaurar a sua pureza, a sua inocência e vai te dar a vida de um verdadeiro adorador em você. Paternidade celestial é isso. É lugar de intimidade, comunhão, reconhecimento. O coração órfão vai ter que morrer em você. Ezequiel diz, eu darei a vocês um novo coração. E você vai ter que pedir a Deus, Senhor, substitua esse coração. Tira o coração órfão, tira a frequência órfã, arranca a iniquidade da orfandade de mim. Esta manhã agora, essa tarde agora, já é 12:06 agora, escute o que está para derramar sobre vocês. Vocês viram o que está acontecendo aqui desde manhã, desde 8h pouco da manhã aqui? Você viu o que está acontecendo depois das 9, o que está acontecendo aqui dentro? Eu comecei a falar, eu já sinto uma dimensão de uma glória extraordinária aqui agora. O derramado Espírito sobre vocês agora é algo que você não tinha, que Ele quer dar algo a você a mais do que você tinha. Eu estou falando, você está saindo desse evento com uma elevação em você. Então você tem que sair consciente que algo mudou em você. Então, o vinho novo, ele não só traz só o espírito de alegria, mas ele traz quebrantamento, purificação. Aí sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Eu no carro bebendo do Espírito, eu via a palavra pureza, inocência, paternidade. Ele falou assim, bem claramente comigo assim, essa dimensão que eu opero, eu restauro a unidade de vocês, a inocência entre vocês. Não tem mover do Espírito maior que nos conecte a no seu vinho novo. É verdade ou não é? Vocês observaram isso? Você se conecta com o seu irmão profundamente. Porque vocês se alegram juntos na mesma dimensão. Vocês se conectam. Você já reparou quando a pessoa do lado se entrega o vinho novo junto? Elas bebem ainda mais, parece ficar ainda mais forte. Porque exatamente é para isso que o vinho novo vem. Para restaurar a sua inocência, a sua comunhão, a sua unidade. O Senhor falou, filho, esse é o meu espírito restaurando vocês. É o meu espírito de restauração. Aí eu vi no carro assim. Eu vi, Então o Pai quer derramar o espírito de paternidade no seu coração, Samuel. Ele quer renovar o espírito de paternidade no seu coraçãozinho. Ele vai te levar aquele quebrantamento e você vai chamar ele de meu papaizinho. E você vai falar para sua mulher, minha amorzinha. E você, mulher, vai falar para o seu marido, meu amorzinho.
Quanto tempo, mulher, você não chama o seu marido de meu príncipe lindo, encantado? Mas você sabia que quando Deus restaura a inocência, você consegue vencer a timidez, o orgulho, a incapacidade de dar palavras assim para uma pessoa? Incrível que pareça, quanto mais puro você se torna, as suas expressões com as pessoas são mais abertas, você é mais claro com elas. Você sente amor, você sente clareza. A pessoa olha para você, ela sente clareza de você para ela. É isso que Deus quer dar ao corpo de Cristo hoje aqui. Ele falou, eu quero dar isso a vocês. O Senhor já está dando isso a vocês. O céu de manhã eu já acordei aberto, o céu aberto. E o Senhor falou assim, é isso que eu estou derramando sobre vocês esse dia. É uma grande vitória para a tua vida. Você vai sair mais doce daqui. Você vai sair hoje com um cheirinho de mel também. É verdade. A sua mulher vai querer até pegar assim, ui. Esse homem tá doce agora, esse homem. Mas isso é que restaurou dentro do casamento de vocês. Vocês já vão levar uma restauração para dentro da casa hoje. Esse vinho novo você vai levar para dentro da sua casa hoje. Eu tô te falando sério, eu tô falando sério. Você vai levar com você isso aqui. Vocês vão levar sobre você isso aqui. Você vai ver que até para evangelizar, falar para as pessoas fica mais fácil, fica mais fluido. Está mais puro. A pureza, ela te dá acesso. Ela te dá muito acesso, tanto a Deus como nos homens. As pessoas, elas gostam de pessoa pura. As pessoas gostam de uma pessoa honesta, claro, do lado delas. Só um mentiroso gosta de outro mentiroso perto, verdade não é? Só um fanfarrão gosta de outro fanfarrão perto. Eu não quero fanfarrão do meu lado, você fanfarrão que não. Você quer pessoas puras com você, é verdade não é? E você ganha muita sensibilidade no coração, você fica muito sensível. A pureza te deixa muito sensível a Deus e ao coração das pessoas. Você só consegue entender o coração, interpretar o coração delas por causa da pureza. Quanto mais limpo de coração você se torna, você consegue enxergar o coração da pessoa. Você é na hora, tu sabe na hora. Você não é brusco, lê a mente, você lê o coração, você é o espírito. Você vê o coração da pessoa. Eu estou sentindo teu coração. Por que seu coração está assim? Estou sentindo você está duro comigo por quê? Mas é verdade, tem dia que os irmãos estão na igreja. O que está acontecendo, irmão? Fica tão... Às vezes eu chego aqui, eu vi um pouco de orfandade com os irmãos, né? Alguns ficam assim. Aí os outros, oi apóstolo. Pô, agora está sendo filho, agora está mudando o coração. Você não pode mais ser dominado por esse coração errado. Você não pode. Você não pode mais. Amém, amém? Ministre os dons, a unção com espírito de paternidade nas pessoas, com um coração puro, para você não contaminar elas. Amém? Tem os momentos das explosões, a gente fala, a gente grita, mas esse é o momento que Deus está mostrando que está com você ali. Mas mostre para as pessoas que Deus está com você através das suas ações de amor, de respeito, de humildade. Então Deus mostrou muito estar comigo através do poder dele. Mas para me mostrar que eu estou com Deus, eu tenho que mostrar fruto do Espírito. Eu tenho que ter fruto com você. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Fala, glória a Jesus. Fala para o seu irmão, quanto mais simples você for, quanto mais pureza você buscar, quanto mais inocente você se tornar, mais você vai compreender a vontade de Deus para sua vida. Orgulhoso não entende nada. Eu não estou entendendo nada da minha vida. Você está quebranta, homem, quebranta, mulher. Quebranta, Elias. Tá cheio de Elias essa casa aqui, meu Deus do céu. Mas Deus teve que quebrantar Elias, amém ou amém? Ok. Nos momentos que você estiver cansado, sobrecarregado,
Jesus disse: vem a mim e aprenda que eu sou manso e humilde. Eu vou aliviar as suas cargas. Porque às vezes você está cansado, sobrecarregado, você não quer vir para a igreja, você está julgando alguém. Volta para Jesus, olha para a humildade e a mansidão dele. Olha para ele e lembre dele. Continue lutando ali, até que o jugo da carne seja quebrado. Repete comigo. Às vezes, o jugo da minha carne vai tentar impedir o meu espírito. Eu tenho que quebrar o jugo da carne. Vocês estão me entendendo? É sério. Tem dia que você acorda com o jugo da carne. Você sente que é um peso da sua carne em você. Calma, se alegre, volte para a palavra, medite e busque esse lugar no coração. Busque esse lugar no coração. Você vence o jugo da carne. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Os adoradores. Agora você pode falar pro seu irmão que ele está mais bonito hoje? Ou você está mais bonito hoje, mano? Saiu umas cargas de você já. Fala pro seu irmão, você tá leve. Aí, fala pra ele assim, eu tava com medo de você no primeiro dia. Aí, eu falo pro seu irmão, eu tava com medo de você no primeiro dia. Ó, você reparou como o rosto do seu irmão mudou? Você reparou como a pessoa mudou? Porque aí chega com as cargas pesadas aqui dentro, filha. Porra. Você viu como é lindo o que é o espírito humano? O que é lindo a nossa verdadeira natureza? Vamos aplaudir a Jesus por ele ter nos dado isso. Siga o Jesus, te aplaudindo. O Ministério do Apóstolo Robson Martins convida você a semear e a se tornar um patrocinador desta obra. Sua oferta é uma chave que sustenta, impulsiona e expande aquilo que Deus tem realizado por meio deste ministério. Participe do que o céu está fazendo na terra. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe este conteúdo e nos ajude a levar essa mensagem ainda mais longe.